queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje escutamos na proclamação do Evangelho a conclusão do Sermão da Montanha. E vimos que, quando Jesus terminou aqueles ensinamentos que tinham começado com as bem-aventuranças, todos aqueles que estavam diante dele ficaram impressionados, admirados pelo modo, com a autoridade com que Jesus proferia aquelas palavras. Uma autoridade que era diferente. Uma autoridade que não era como aquela que tinham os mestres da lei. Aqueles que muitas vezes, como Jesus em outra passagem vai denunciar, que estavam dispostos a colocar pesados fardos nas costas dos homens e das mulheres. Mas eles mesmos não estavam dispostos a carregar aquele peso. Jesus, ao contrário, sim, nos colocava e nos coloca diante de ensinamentos que muitas vezes são exigentes. Porém, ele é o primeiro a vir em nosso auxílio para nos ajudar a carregar este peso. Lembremos o que escutamos no Evangelho no dia do Sagrado Coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso de vossas fadigas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus vem nos oferecer a restauração ao mesmo tempo que nos coloca assim diante de exigências. E o Evangelho de hoje, em concreto, nos fala, por um lado, dessa realidade que deve corresponder a nós que somos seus discípulos, que é a de ter coerência. Ou seja, de não sermos cristãos, ou de não dizer que temos fé só com a boca, mas que possamos ter uma coerência de vida. Daí que essa reprovação que faz Jesus, que é muito forte, deve servir para nós não como algo que nos dá medo, mas como um elemento que nos ajuda a fazer um exame de consciência. Jesus foi muito claro quando disse: nem todo aquele que diga Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele vai além. Não basta que tenha profetizado, não basta que tenha expulsado os demônios, não basta que tenha feito milagres. Porque não é isso que caracteriza um discípulo de Jesus. Não é sair fazendo anúncios. Não é ter um poder para expulsar os demônios. E muito menos fazer milagres para cima e para baixo. Ser discípulo de Jesus significa ter coerência. Lembremos do que São Tiago vai escrever na sua carta, no capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obras está morta. E o que significa uma fé com obras? É uma fé que faz com que a minha vida seja coerente com aquilo que eu digo que prego. E isso não é outra coisa senão o que Jesus disse logo em seguida, no Evangelho de hoje. Todo aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio a enchente, veio o vento e a casa se manteve em pé. Ao contrário, aqueles que são hipócritas, aqueles que só querem viver uma fé de aparência, aqueles que escutam a palavra de Cristo, mas que no fundo não querem colocá-la em prática, porque sim, é exigente, exige conversão, exige uma mudança de vida, são como um homem nécio, um homem sem sabedoria, que construiu a casa sobre a areia. E aí quando veio a tempestade, quando veio a enchente, quando veio o vento, o que aconteceu? A casa ruiu. E o que significa ter a casa sobre a rocha? Significa, por um lado, ter a confiança, porque Deus é essa rocha que nos dá como que firmeza, segurança.
E significa, portanto, ter a confiança que diante das tribulações, diante das dificuldades, Deus estará ao nosso lado. Nós vimos na primeira leitura como Jerusalém foi sitiada e pilhada pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Como o rei e todos os nobres de Jerusalém foram levados ao exílio. 10.000 homens no total, dizia o texto do segundo livro dos reis. E o próprio templo do Senhor, que era o local mais sagrado para um hebreu, para um judeu, foi profanado. O salmo responsorial, que é o Salmo 78, fazia justamente eco dessa experiência de desolação diante da cidade que foi invadida pelos pagãos. Vendo os corpos atirados às feras, os homens mortos que nem sequer tinham sepultura. E continua o Salmo dizendo que, em função de tudo isso, se não bastasse a tragédia de ver a cidade destruída e pilhada, de ver o templo profanado, ainda por cima a população se converteu em motivo de zombaria para todos os demais povos. E construir, portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, a casa sobre a rocha, significa saber que, diante das adversidades, diante das dificuldades, dos inimigos que a vida às vezes nos coloca, de situações que são situações de sofrimento, o Senhor está sempre ao nosso lado. E por mais que venha a tempestade, por mais que venha a enchente, por mais que venha o vento forte, por mais que venha a invasão, nós nos mantemos em pé. Não ruímos, como ruiu Jerusalém na primeira leitura. Como foram levados ao exílio todos os nobres, por quê? Porque não tinham uma fé firme, porque não tinham construído a sua casa, ou seja, as suas vidas na palavra de Deus. É interessante também aquilo que Santo Agostinho vai falar, interpretando essa passagem do Evangelho, essas palavras de Jesus. Ele vai procurar uma imagem simbólica, uma alegoria, para falar o que significa a tempestade, o que significa o vento e o que significa a enchente. Vai dizer Santo Agostinho na sua obra, que são os comentários sobre o sermão do Senhor, ou seja, sobre o sermão da montanha, vai dizer o seguinte, que a tempestade significa os momentos nos quais a nossa vida é colocada à prova pelas situações da vida, ou seja, pelo sofrimento, por uma doença, pela perda de uma pessoa querida, por uma situação difícil. E que às vezes, como numa chuva forte, em que você não enxerga nada, que dá por cima desce como aquela névoa, você não enxerga o que tem por diante. E Santo Agostinho diz que esses são os momentos em que a nossa fé é colocada à prova. Mas se temos essa casa construída na rocha, a nossa fé, ainda que por um momento pareça que não nos deixa ver o que tem por diante, que estamos sem perceber o que está acontecendo, nós nos mantemos de pé. Em seguida vai dizer Santo Agostinho que a enchente, ou esse rio que vem sobre a casa, representam os desejos carnais que são pecaminosos. E aqui podemos colocar toda uma gama de desejos, não somente o que se relaciona à nossa sexualidade, mas tudo aquilo que no fundo são ambições que nos levam ao pecado, como que movimentos da nossa vontade que nos colocam diante de coisas que são contrárias ao que Deus quer. Quantas tentações que são como uma enchente às vezes na nossa vida, que vem com uma força avassaladora. Quem de nós nunca sentiu, por exemplo, a tentação da ira, que às vezes pode se converter em ódio? Ou sim uma tentação que se relaciona à nossa castidade, mas também à gula, também a ambição de bens materiais, que às vezes pode cegar uma pessoa, e daí a necessidade de ter a casa sobre a rocha. E por fim, os ventos. Santo Agostinho vai interpretar os ventos olhando para o barulho que faz o vento.
E vai dizer que isso às vezes são as vozes, representa de forma alegórica as vozes dos outros, a opinião alheia, que tantas vezes faz com que nos afastemos de Deus, em que nos preocupemos mais com aquilo que pensam os outros do que aquilo que Deus quer de nós. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que não deixemos que as vozes, o vento das vozes, das opiniões alheias nos abatam. Que não deixemos que a enxurrada das tentações da nossa fragilidade humana nos abalem. E não deixemos que a falta de visão, que às vezes essa tempestade das dificuldades coloca na nossa vida, nos tire dessa convicção de que com a fé nós vamos perseverar. Sejamos sábios. E como o Salmo responsorial também nos convidava no seu refrão a repetir, possamos elevar a Deus a cada dia essa oração. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.